Eu quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2. Enquanto nós encontramos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu queria comentar com os irmãos que no último dia 12, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou 163 anos da chegada do missionário Ashbel Green Simonton ao estado do Rio de Janeiro, à Baía de Guanabara, e a partir daquele dia começar a trabalhar, tendo como pano de fundo a religião oficial, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas graças à liberdade que foi dada pelo imperador, então ele teve chance de se reunir com muitas pessoas e de começar a se envolver na pregação do Evangelho segundo a ótica reformada, segundo a ótica dos presbiterianos. Apenas uma pessoa, ele não foi o único a chegar mais ou menos nessa época, outras pessoas já tinham chegado antes dele, não, porém, do ramo presbiteriano, mas ele veio com esta fala missionária, com este coração missionário, com esta compreensão das Escrituras que nós herdamos. Hoje, os presbiterianos no Brasil não são os únicos na IPB, residentes na IPB. Os presbiterianos hoje no Brasil são de diversas denominações chamadas presbiterianas, mas, segundo o que eu pude apurar, a Igreja Presbiteriana tem hoje 87 sínodos, 374 presbitérios, 4.132 igrejas e congregações cadastradas na Secretaria Executiva em todos os estados da federação. Além disso, nós temos quase 5.000 pastores, não um homem só, mas quase 5.000 obreiros ordenados, e nós tivemos o nosso primeiro sínodo oficial no ano de 1888. Portanto, se nós considerarmos a igreja organizada, ela deve ter por volta de 134 anos e não 163. Mas se nós considerarmos o trabalho presbiteriano, nós vamos ter 163 anos. Mas é preciso registrar aqui que, além da IPB, há vários movimentos presbiterianos do Brasil descendentes do trabalho de Simonton, porque as pessoas foram saindo da Igreja Presbiteriana do Brasil para formarem outras denominações de natureza presbiteriana, e o patrono delas é Simonton também. Então nós temos a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que foi fundada em 1903, com 553 igrejas no território nacional, com cerca de, eu não sei quantos membros, isso em 2020. A Igreja Presbiteriana Conservadora, que nasceu da Igreja Independente no ano de 1940, e que contava em 2018 com 92 igrejas. A Igreja Presbiteriana Reformada Avivada do Brasil, que é uma denominação que surgiu em 1975, que contava na última década com 24 igrejas, tanto aqui quanto na Bolívia. E a última, que foi desmembrada da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que não é a igreja que nós temos na capital, a mais velha, mas é uma denominação que se formou em 1978 e está contando neste ano com 44 igrejas. Mas não é só isso. Nós temos, além do trabalho que foi iniciado por Simonton, várias igrejas internacionais, igrejas do estrangeiro, que mantêm uma missão
presbiteriana aqui no Brasil. Então nós temos mais presbiterianos ainda, não é? Se incluirmos os que são pertencentes às igrejas de missão estrangeira. Tudo isso reunido não chega, talvez não passe de 1 milhão de pessoas. É uma igreja pequena. E não é o único ramo denominacional evangélico que tem a primazia sobre as demais. Não tem, se soma. Os presbiterianos têm a facilidade de reconhecer outros grupos denominacionais, mesmo aqueles que têm uma forma de governo diferente, mesmo aqueles que batizam de maneira diferente, nós temos a facilidade de reconhecê-los como o corpo de Cristo. Então é por isso que uma igreja genuinamente cristã, segundo as nossas decisões conciliares, nós aceitamos a transferência do crente para a nossa igreja, sem proceder um novo batismo. Porque nós entendemos que nós fazemos parte da família de Deus. É claro que a gente não pode também imaginar que a igreja presbiteriana seja perfeita. Nós temos aqui denominações que eu acabei de citar, que são ultraconservadoras. E nós temos denominações aqui, que eu também acabei de citar, da esquerda. Nós não podemos nos responsabilizar por nada disto. Mas o que nós precisamos entender no espírito deste comentário inicial é que Simonton jamais poderia imaginar que Deus o usaria da forma que usou, especialmente porque este moço conseguiu trabalhar apenas cerca de 8 anos. Morreu muito jovem, morreu aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e ficou só 8 anos aqui, mas a obra cresceu tanto, Deus prosperou tanto, que nós fomos até a década de 50, 60, por aí, uma igreja que manteve a força do Evangelho até a chegada dos nossos irmãos pentecostais, que então assumiram os números. Então, os assembleianos são milhares, não é 1 milhão, são milhares, são uma denominação muito extensa. Outras denominações são muito extensas também. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus espera de uma igreja como a nossa. Não é? É por isso que nós vamos ler 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, a partir do verso de número 13. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 em diante. E diz assim: entretanto, irmãos, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel,
Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Quando nós olhamos para o texto, o contexto vai nos ensinar algumas coisas que precisam ser ditas aqui. Primeiro, os crentes de Tessalônica tinham sido instruídos pelo apóstolo Paulo acerca da vinda de Jesus Cristo à terra, de volta para a terra, a sua segunda vinda, não a sua segunda volta, mas a sua segunda vinda, exatamente para promover o encontro da sua igreja com ele nos ares. E os crentes de Tessalônica tinham entendido que a vinda de Cristo seria iminente, ou seja, seria muito rápida. E assim, vários e vários problemas surgiram dessa interpretação errada. Porque, na verdade, nem Paulo, nem homem nenhum sabe o dia e a hora certa de Jesus voltar. Então, ele mesmo não teria coragem de prometer uma coisa dessas. Porque ele não sabia. Não é? Ele não sabia. Mas entenderam que seria muito rápida. Então, o apóstolo vai explicar no capítulo 2 por que a volta de Jesus Cristo não é assim tão iminente. E ele começa então declarando que a apostasia é pessoas negando a fé cristã, pessoas rejeitando a Jesus Cristo como Filho de Deus, tendo ouvido falar disso e tendo até aceitado essa ideia, mas voltando para trás. Ele disse: olha, Jesus não vai voltar antes de crescer uma negação por parte das pessoas de que Ele é Deus, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o Salvador. As pessoas vão rejeitar esse ensino. As pessoas vão olhar para os crentes e achar que eles estão malucos, porque eles estão esperando um Cristo que ninguém enxerga. Eles estão esperando por fé. E os incrédulos dizem: quando uma pessoa tem fé em Jesus, não adianta discutir com ela, porque ela é fanática. Os verdadeiros crentes são taxados de fanáticos, de alucinados. Então, Paulo afirma que a apostasia será um sinal que antecede a vinda de Cristo e vai surgir aquilo que Paulo chama de um homem da iniquidade, uma pessoa que vai centralizar em si, e não é Satanás, é uma pessoa que vai centralizar em si um discurso contra Deus. E as pessoas vão aderir a ele porque ele é prodigioso, ele é carismático. E o apóstolo diz: olha, isto tem que acontecer antes da volta de Jesus. E diz mais: enquanto isto, os crentes, Paulo pede que os crentes fiquem firmes. Não aceitem a ideia de este fala uma coisa, aquele fala outra coisa, aquele fala outra coisa. Vamos atrás dos líderes mundiais, vamos atrás de quem está sendo influencer. Vamos atrás de quem está ditando o código do protestantismo ou do catolicismo ou de qualquer outra coisa na mídia. Não vamos seguir conselho de ninguém. Paulo pede que os crentes se mantenham firmes na fé e na doutrina, não se deixando levar pelos sinais e discursos que virem e ouvirem. E mais uma coisa desse contexto, Paulo ainda afirma que o ministério da iniquidade já opera no mundo
de modo a induzir a humanidade ao erro. Existe toda uma articulação da maldade para que as pessoas sejam iludidas, e a gente sabe, por uma palavra assim revelada a Paulo, que Deus está enviando a operação do erro. Deus está enviando a operação do erro, de maneira que aquela leitura que fizemos, por exemplo, de de Ezequiel. De Ezequiel, Deus está pondo os pecados, aflorando os pecados das pessoas, e elas estão apaixonadas por seus pecados. A humanidade está assim, e nós temos consciência disso, não é verdade? Nós temos consciência de que a humanidade está péssima e vai piorar. É o que o apóstolo está dizendo. Ora, como é que a gente, então, vai se manter como uma igreja que fez 163 anos, como é que a gente vai se manter? E eu pergunto mais, como é que a gente pode se considerar uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica nestes tempos. O apóstolo Paulo tem algumas ideias na sua fala que eu creio que sejam importantes para nós hoje. Vamos lá. Observem os versos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja bíblica é uma igreja que admite a soberania de Deus e o propósito redentivo de Deus. Como é que o apóstolo diz? Ele diz que as pessoas são amadas do Senhor. Aqueles irmãos de Tessalônica são amados do Senhor. Mas o que nós vemos aqui é que ele usa dois verbos muito claramente. A nossa igreja bíblica tem que ser uma igreja paulina ou joanina, no sentido de crer que a iniciativa da salvação só pode existir na pessoa de Deus. Não existe na pessoa humana. Nenhuma pessoa se entrega a Cristo sem que Deus o tenha vocacionado para isso e chamado para isso. É o que a Bíblia afirma. A Bíblia não tira de nós a responsabilidade de nós crermos no Evangelho. Mas ela coloca a responsabilidade da salvação inteiramente nas mãos de Deus por conta destas ações. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama. E com que objetivo ele faz isso? Deus faz isso com o objetivo de que nós alcancemos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Está dito aí no verso 14. E como ele faz isto? O trecho também mostra que é pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então eu quero dizer uma coisa, se você acredita em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus trabalhou antes das épocas eternas, ou nas épocas eternas, para pôr o seu nome na lista dele, e quando você passou a existir, ele te atraiu para ele.
E Ele, então, tomou você, te convenceu da necessidade de um Salvador para a tua vida, você creu. E isto aconteceu pela força, pela energia, pela graça, pela obra do Espírito Santo de Deus, que te encheu de fé para crer. Neste processo, nós somos os passivos. Então, uma igreja que pretende ser uma igreja bíblica, não pode ter nenhuma outra coisa em mente a não ser o fato de que quem criou a igreja, quem se apropria, quem usa a igreja, quem abençoa a igreja, quem compõe a igreja, é Deus. Não é o homem. Não é pelo esforço do homem. Uma igreja que confessa a soberania de Deus e seu propósito redentivo. A segunda coisa que nós vemos aqui, que Paulo está dizendo é: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. É uma igreja que se mantém fiel à palavra de Deus. Mesmo aqui entre os presbiterianos, nós vemos uma série de modernidades que a igreja presbiteriana, de um modo geral, abraçou, que não são contempladas nas Escrituras. Então, os esforços exegéticos para dar permissão para estas coisas são imensos. Por exemplo, a Bíblia não declara enfaticamente o ministério feminino ordenado. Mas nós, presbiterianos, temos um segmento que ordena pastoras. A Bíblia insiste que a ceia do Senhor é restrita aos salvos e professos, seja na igreja local, seja na igreja presbiteriana próxima, seja de uma outra denominação evangélica, porque a mesa é do Senhor. Mas nós temos presbiterianos que dão ceia para quem estiver presente, não importa o credo. A Bíblia enfaticamente admite apenas o casamento entre homem e mulher, mas nós temos segmentos dos presbiterianos que fazem casamento homoafetivo. Que esforço exegético para tentar englobar essas coisas, quando a palavra de Deus é tão explícita, é tão clara. O apóstolo tinha um grupo de pessoas que seguia atrás dele. Ele passava por um lugar, evangelizava as pessoas, aí vinha um grupo atrás, desfazendo as obras que ele fazia. Desacreditando a palavra da fé que Paulo pregava. É por isso que quando ele fala aos Tessalonicenses, ele diz isso: permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Uma igreja que se mantém fiel à palavra de Deus é a igreja verdadeira, é a igreja bíblica. Ela não pode criar coisas que estejam estritamente, claramente proibidas nas Escrituras. Ela não pode realizar atividades que sejam atividades absolutamente desconexas com o espírito que nutre a igreja, que é a adoração do Deus vivo. E por isso, pelo fato dela ter que se manter a esta regra de fé e prática, ela vai ser desprezada.
ela vai ser ridicularizada. Os crentes passarão por idiotas, porque não querem ser atualizados. Eu não ataco aqui a ideia de que em cada geração a gente deve explicar a Bíblia para aquela geração. O meu ponto é outro. É o risco de uma igreja abandonar as Escrituras para se apegar às suas próprias crendices, às suas doutrinas. E o apóstolo Paulo diz: não abandonem aquilo que vocês aprenderam do apóstolo. Quando Paulo fala aos Efésios, ele diz, queridos irmãos, que nós temos Cristo como cabeça e o fundamento da nossa fé é o que disseram os apóstolos e o que disseram os profetas. Nós não temos nenhuma possibilidade de entender que a Bíblia seja fora de moda e trocada por tradições que a gente cria no decorrer das eras. Uma das bandeiras da Reforma Protestante certamente foi esta, a bandeira de que só as Escrituras e não a tradição dos homens. Uma terceira coisa a respeito da igreja é o que Paulo fala aqui nos versículos 16, nos versículos 16 e 17. Ele diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. O que é uma igreja bíblica? É uma igreja fortalecida, que caminha fortalecida pelo Senhor mesmo. E vocês podem entender que o apóstolo Paulo começa falando de Jesus primeiro e depois fala de Deus o Pai. Com isto, ele deixa evidente que Jesus e Deus o Pai têm a mesma autoridade, têm a mesma grandeza, têm a mesma glória, têm a mesma capacidade, têm a mesma energia, têm a mesma essência. Mas aqui ele está dizendo que a pessoa de Jesus e a pessoa de Deus o Pai são aquelas que nos amam, são aquelas pessoas que nos amam e que nos dão consolação eterna e boa esperança, diz o texto, que eles vos confirmem em toda boa obra. Eu acho muito interessante que a igreja passa por fases. Tem fase que ela entra no planejamento estratégico, tem fase que ela muda de liturgia, tem fase que ela muda a forma de comunicação, tem na tentativa de crescer. Uma vez me perguntaram, por que pastores mentiam no seu relatório pastoral? Eu disse assim, tem dois motivos. Um deles, que o pastor é cobrado pelo conselho para fazer a igreja crescer. O senhor não está fazendo a igreja crescer. O senhor tem que fazer a igreja crescer. Então, o pastor vai procurar resultados. Então, ele lê livros desses caras especialistas em crescimento de igreja. E ele vai, então, adquirindo técnicas, táticas, programas, vai se construindo uma coisa na vida da igreja que a torna muito mais parecida com um clube do que uma comunidade salva pelo Senhor. A segunda coisa é que ele é ridicularizado pelos próprios colegas no presbitério se ele não apresentar um relatório positivo do seu trabalho.
Eu assisti isso muitas vezes. Vocês sabem que profissão de fé não é uma coisa que a gente possa dizer, é linha de produção. Porque a profissão de fé é um desejo do crente. A gente deve estimular o crente a professar a sua fé, mas a gente não pode obrigar. Olha, quando chegar no dia 31 de dezembro, você vai professar a fé. Isso não existe. Agora, você chega no presbitério lá, e o seu relatório diz assim: eu recebi no ano 3 pessoas por profissão de fé. O que recebeu 40, dá uma risadinha. É uma carnalidade, não é, irmãos? Não é? Mas o apóstolo Paulo não enxergava assim. Você está rindo, né? Que está vendo essas coisas na pele, não é? O fato é que o apóstolo Paulo enxergava que uma igreja cresce porque Deus proporciona para ela o crescimento. Quando você olha o povo aqui reunido, é caso de oração, é caso de buscar a Deus. Exatamente pelo fato de que as pessoas perderam a perspectiva de que estar juntos faz com que o Senhor confirme os corações. Quando a gente está em pouca gente, a gente desanima. Não é verdade? Deixa eu perguntar para Tiago, você gosta de tocar com a igreja cheia ou com a igreja vazia? Com a igreja cheia, com o povo cantando a plenos pulmões. Mesmo quando o crente não sabe o hino, ele canta, porque ele não está cantando para ele mesmo, nem para os outros, ele está cantando para Deus. E o Senhor vai confirmando, o Senhor vai consolando, o Senhor vai orientando os pensamentos, o Senhor vai trabalhando. Essa é a igreja bíblica. Quando a gente olha para a igreja primitiva, queridos irmãos, a Bíblia diz que eles trabalhavam na doutrina dos apóstolos, eles se reuniam, eles oravam muito, eles cantavam juntos, eles tinham tudo em comum, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. A nossa linguagem deveria ser com toda alegria: Senhor, ou melhor, igreja, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor trouxe mais um. O Senhor trouxe mais um. O Senhor trouxe mais um. E assim viver nesta expectativa. Essa é uma igreja bíblica. É uma igreja que não monta estratégias para crescer, não monta artimanhas para crescer. É uma igreja que depende do Senhor. E que caminha fortalecida pelo Senhor. Mas o apóstolo prossegue, ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Uma igreja que ora pela difusão do Evangelho, uma igreja que ora pela liberdade de pregar. O apóstolo viajava muito e ele percebia onde ele era bem recebido e onde não era bem recebido. E ele sabia com toda clareza que ele não estava lutando contra pessoas, ele estava lutando contra principados e potestades. E meus irmãos, enquanto nós estamos aqui, participando do culto, envolvidos no culto, certamente nós temos irmãos e irmãs que estão enfrentando frentes de evangelização muito árduas e difíceis nos campos missionários. Gente que está em perigo de morrer. Nós ainda não estamos em perigo de morrer, mas eles estão. O apóstolo Paulo estava em perigo de morrer nas suas viagens missionárias. Quando a gente pensa nisso, então,
o que ele fazia? Ele disse assim: orem por mim, para que a palavra não fique presa, não fique interrompida. Eu acho muito interessante que Deus deu a Paulo o direito de viajar para muitos lugares diferentes em várias épocas da sua vida, mas eu diria que dos 30 anos de ministério ele esteve preso pelo menos a metade. E ele dizia assim: olha, eu estou preso, mas a palavra não está. Vocês estão percebendo como é a igreja bíblica? É uma igreja que está preocupada em que o evangelho cresça, em que todas as pessoas conheçam o evangelho de Cristo. Eu não sei se a igreja contemporânea está preocupada com isso, ou só no mês de agosto, que é época de falar de missões. Não tem um tempo que não seja de missões. Todo tempo é o tempo de falar de Jesus. E no nosso cotidiano, nós somos os missionários. Não são só aqueles que foram enviados, nós somos os missionários, gente. Nós somos essas pessoas. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que ora pela difusão do evangelho e pela liberdade de ir e vir, porque certamente nós vamos encontrar oposição quando começarmos a pregar. Por que nós vamos encontrar oposição? Paulo diz: porque nem todos são da fé. Nem todos vão aceitar, nem todos vão querer, e os inimigos da fé vão pregar contra nós, dizendo que nós somos retrógrados, alucinados, tolos, idiotas, quaisquer coisas que eles quiserem dizer. E eles vão nos grandes locais para dizer isso. Eles não vão falar com a gente, eles não têm coragem de falar diretamente com a gente, eles vão na mídia falar da gente. Uma quinta coisa que eu vejo aqui, já estou no 5, hein? Não é sermão presbiteriano. Fica no 3, não é? Vamos para o quinto. E diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Esta palavra o apóstolo Paulo estava usando com aqueles crentes por conta dessa oposição que se fazia ao evangelho na época deles. Ora, se nós formos crentes sinceros, nós vamos sofrer oposição hoje. Vamos sofrer oposição hoje. E o que uma igreja bíblica precisa ensinar? Tu és fiel, Senhor. Como é que diz o hino? Tu és fiel, Senhor. Como é que diz? Fala de novo. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Não é? Tu és fiel, Senhor. Ele vos confirmará, diz o texto, e vos guardará de quem? Não é do vizinho, não é do patrão, não é do adversário político, quem quer que seja. Ele vos guardará do maligno. O crente é uma pessoa vitoriosa em Cristo, exatamente pelo fato de que, segundo o que declara João, o maligno não lhe toca. Pode lhe causar tristeza, como causou a Jó, mas não pode tomar sua alma, porque uma pessoa que foi tirada do império das trevas e transportada para o reino de Jesus Cristo está guardada pela redenção de Jesus Cristo. Então, uma igreja assim é uma igreja que é guardada pelo poder de Deus. E nós precisamos ter essa noção muito claramente diante de nós.
O nosso poder não está na nossa capacidade de contribuição, na nossa capacidade de louvor, na nossa capacidade musical, na nossa capacidade pastoral, de pregação. A nossa capacidade não está nisso. A nossa capacidade vem do Senhor, e é Ele quem nos guarda do maligno. Mais uma coisa que eu vejo aqui, está no versículo de número 4 do capítulo 3, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. O que é uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica é uma igreja que persevera na prática dos princípios e valores do Evangelho. E quando eu olho para isto, já vimos que ela se mantém fiel à palavra de Deus, mas agora, naquilo que a gente faz, no culto ou fora do culto, Deus está vendo. E a gente, então, se torna coerente com aquilo que a gente canta aqui, aquilo que a gente vota aqui, aquilo que a gente diz para Deus aqui, a gente precisa ser coerente no resto do tempo. Uma igreja bíblica é uma igreja que as pessoas não precisam ser vigiadas para obedecer a palavra de Deus. Não precisam ser vigiadas para viver corretamente diante do mundo. O apóstolo Pedro diz uma coisa interessante: se vocês sofrem por serem seguidores de Cristo, parabéns. Mas se vocês sofrem porque vocês pecam, não tem razão nenhuma de se gloriar nisso, nesse tipo de sofrimento, porque é a consequência daquilo que vocês estão fazendo. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que, quando se reúne, não é para contar façanha, não é para dar testemunho falso, não é para contar os sonhos. É simplesmente uma igreja que continua a viver fielmente para Deus. Sabe? E quando nós vivemos uma mentira, quando nós somos crentes só aqui dentro, a igreja não prospera. Porque a gente carrega para dentro o pecado que a gente não quer abrir mão. Então a gente entra e sai da igreja do mesmo jeito, porque a gente não soltou aquilo que nos prendia. É preciso que a gente pense que se a gente um dia aprendeu, se algum dia Deus falou conosco nesta igreja, ou em qualquer outra igreja que a gente frequentou antes de aqui, de que a gente devia ser uma pessoa honesta diante dele, nós devemos continuar sendo honestos diante dele. É isso que o apóstolo está dizendo. Perseverem nas coisas. E a última coisa, felizmente, não é? Felizmente, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. É uma espécie de bênção que o apóstolo está proferindo para a igreja de Tessalônica. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Uma igreja bíblica é uma igreja que copia os padrões divinos. É uma igreja conduzida ao amor de Deus, é uma igreja conduzida à constância de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca vacilou. Teve algum dia que Jesus vacilou? Nunca vacilou. A igreja,
A igreja precisa aprender a não vacilar. A igreja precisa continuamente render-se aos pés do Senhor. A igreja precisa continuamente experimentar o amor de Deus nos seus relacionamentos. A igreja não pode ter barreira entre os seus membros. A igreja não pode ter discriminação entre as pessoas que ali congregam. A igreja precisa constantemente deste amor de Deus sobre ela e da firmeza, da constância de Jesus sobre ela. Essa é a igreja bíblica. Então, meu desejo, nesta comemoração de aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, e a nossa igreja em particular, se lembrem destas coisas que Paulo escreveu àqueles irmãos lá, mas que tem as seguintes falas. Uma igreja bíblica é uma igreja que confessa que Deus é soberano para escolher, chamar os pecadores, santificá-los pelo Espírito e pela fé, mediante a fé, e dar para eles a glória do Senhor Jesus Cristo depois. Segundo, é uma igreja que se mantém fiel à Bíblia. Permanecei firmes e guardai as tradições. É uma igreja que caminha fortalecida pelo Senhor. Que Ele console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra. É uma igreja que ora pelo crescimento do Evangelho, pela difusão do Evangelho e pela liberdade de ir e vir. Orem por nós, orem para que a palavra de Deus não fique parada no tempo, morta, vazia, que ela tenha significado para as pessoas e que nós sejamos livres dos homens perversos e maus. Quinta coisa, é uma igreja guardada pelo poder de Deus contra o maligno. É Deus quem guarda. Sexta coisa, é uma igreja que persevera na prática dos princípios e valores do Evangelho. Não abandona, permanece constantemente nas mesmas coisas. E pratica. E por último, é uma igreja conduzida ao amor de Deus e à constância do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor conduza o seu coração a este amor e a essa constância. Que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe. Amém.